Boa tarde. Hoje, nessa tarde de domingo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre indulgência. Que maravilha falar sobre isso, porque é um aprendizado constante que nós fazemos no nosso dia a dia, falar e praticar a indulgência. A indulgência é esse sentimento de bondade para com a falta alheia, né? A bondade com a falta alheia é característico de uma pessoa indulgente e, obviamente, de um espírito mais evoluído, mais próximo do aprendizado que a doutrina nos convida, né? E a indulgência, ela vê o erro dos nossos irmãos de uma forma didática, de uma forma compreensiva. Eu costumo dizer que a indulgência, para se ter uma certa facilidade em praticá-la, é preciso que a gente trabalhe muito dentro da gente a compreensão. A gente só consegue ser indulgente quando a gente trabalhar a compreensão, né? Porque a compreensão é o caminho que nos leva a termos atitudes mais indulgentes. Por exemplo, eu observo um irmão e ele está cometendo um ato assim, nada, digamos, ortodoxo, nada dentro do que as leis de Deus nos orientam. E aí, o primeiro passo é julgar, né? A gente julga com uma facilidade, assim, um hábito tão grande da gente julgar nossos irmãos. E aí você julga ao invés de tentar compreender por que ele fez aquilo. O que será que levou ele a fazer aquilo? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Como eu posso fazer isso? Não. Primeira coisa que a gente faz, não só ser contrário à indulgência, não só ter atitudes nada indulgentes, a gente faz um julgamento. E um julgamento sem preservar, não é, o direito de defesa, sem preservar o que chamam na área do direito a ampla defesa e o contraditório. Não, você olha, julga aqui na sua cabeça, condena, dá a pena, enfim. Não sabe o que a pessoa traz dentro de si, não conhece a história da pessoa, não. Vamos, julga. Julguei, condenei, não abri prazo para defesa, para manifestação da parte, nada. Eu só julguei. E é exatamente isso que o Evangelho vem convidar a gente a não fazer, a não julgarmos. A gente tem que evitar esse julgamento. E é com a prática da indulgência que a gente pode fazer isso, né? Por que a gente precisa colocar essa prática da indulgência constante no nosso dia a dia? Bom, primeiramente, nós somos espíritos em aprendizado, em eterno aprendizado, mas na atual conjuntura nós estamos no planeta Terra, planeta de provas e expiações, que está naquele processo de regeneração, mas ainda não se consumou, enfim. A gente vai ver situações
constantemente que vai precisar da gente uma postura indulgente, uma postura de compreensão. E em algumas palestras que eu já fiz na Casa de Amor, no Centro Espírita, onde nos recebeu para as atividades laborais, eu citava um exemplo de indulgência na época que se deu um grande escândalo das corrupções, onde o presidente Lula foi preso. E como estava no calor das informações, eu resolvi colocar esse exemplo na palestra. Causou uma curiosidade muito grande a expressão das pessoas ao falar do então presidente que estava preso por conta de corrupção e tudo mais. E aí eu coloquei que era a grande oportunidade de nós colocarmos em prática a indulgência. Nessa hora. Por exemplo, estamos passando agora um momento que todos os jornais estão colocando aí a crise política do Brasil. E as opiniões são tão contrárias, né, divergentes, mas tem umas que estão ganhando espaço, que já condenaram, já crucificaram o presidente, condenaram, crucificaram os seus filhos, enfim. Diante de situações como estas, é claro que nós não podemos nos omitir de darmos a nossa opinião como cidadão, não é isso. Mas é olhar para esses irmãos do cenário político com muita indulgência. Porque vejam vocês, que oportunidade fantástica você ter o poder na mão de melhorar muitas vidas, de melhorar muitas situações. E você não faz isso, você perde essa oportunidade. Sabemos que a maior dor por um espírito é um arrependimento. O arrependimento é a maior dor para um espírito, porque ele se arrepende exatamente de tudo que ele poderia ter feito e não fez. Né? Essa é a hora de olhar para esses irmãos que têm erros gigantescos ou erros que têm uma proporção maior com indulgência. Olhar para eles com indulgência, fazer uma prece, pedir a Deus que os ilumine no momento dessa prova decisiva de suas vidas, que a missão de cuidar do coletivo não é algo fácil. Às vezes a gente cuida só da nossa casa, já é uma missão trabalhosa, né? É difícil. Você imagina você cuidar de todo um país. Não é fácil. E a gente pede muito a Deus que essa situação se conduza da melhor maneira para que o povo não sofra tanto. Que o povo não pague mais essa conta. Mas a indulgência, ela nos convida a olhar o nosso próximo com muita compaixão. Com muita compaixão. Como eu havia falado antes, para que eu possa ser indulgente, eu preciso de uma palavrinha simples, eu preciso compreender ou tentar compreender o meu próximo. Então, para ser indulgente, a primeira coisa que eu preciso é trabalhar a compreensão, o hábito da compreensão nos meus julgamentos. Porque o ideal seria não julgar, isso aí seria perfeito, não tenho que julgar fulano. Ai, mas eu tenho uma dificuldade, eu já olho, já julguei, já identifiquei, já... E aí agora eu estou na fase do exercício. Tá, não estou conseguindo parar de julgar, eu vou julgar pelo menos com um pouquinho de indulgência, de compaixão, para que eu não seja uma julgadora tão severa, não é?
Porque Jesus já disse, conforme, Sônia, você julgar, você também será julgada. Então, Sônia, diminui aí o teu julgamento, pega essa palmatória, guarda ela um pouquinho, né? E vamos ser mais indulgentes. Vamos, na verdade, trabalhar a indulgência não só em relação ao erro com os nossos irmãos, mas principalmente os nossos erros. Nós estamos trabalhando o nosso julgamento? Como é que está isso? Ou eu só julgo o meu chefe, eu só julgo o meu vizinho, eu só julgo a minha família? Eu não paro para julgar os meus atos. Como é que está sendo isso? Eu estou conseguindo julgar os meus atos? Sônia, você está conseguindo fazer como Santo Agostinho fazia, salvo engano? Sempre ao deitar, fazer uma reflexão de tudo que fez de errado e o que fez de certo. Na balança, geralmente, no Santo Agostinho, né, sempre saíam coisas mais certas. E nós? Como é que nós estamos trabalhando em nós a questão da indulgência e do julgamento? Será que a gente está só julgando e olhando o cisco no olho do nosso irmão? E a trave aqui? E a trave aqui? Nós estamos observando? O autoconhecimento é libertador. O autoconhecimento é libertador. A gente precisa se autoconhecer, porque até para a gente se perdoar, até para a gente ser indulgente conosco mesmo, com as nossas falhas, nós precisamos nos conhecer. Então, assim, esse exercício é fantástico. Eu confesso a vocês que eu quase não faço. Eu tento criar uma rotina diária de fazer esse exercício de autoconhecimento, de balanço diário. Bem, o que eu fiz nesse dia, hoje, exatamente, dia 26 de abril de 2020. Vamos lá, desde a hora que eu levantei até agora da palestra. Eu fiz alguma coisa assim que, cara, Deus não ia gostar. Jesus, então, Nossa Senhora. Maria de Nazaré, você se perdeu. Será que no dia de hoje, as condutas que eu fiz, elas estão de acordo com o que o Evangelho nos ensina? Com a orientação que Jesus nos ensinou? Como é que eu estou trabalhando isso? Não. A Sônia não fez tudo o que ela podia fazer. Ela podia ter feito muito mais, podia, mas ela não fez. E aí você fica se torturando, aquela agonia. Por que você não fez, Sônia? Tenta buscar isso dentro de você, tenta compreender a tua dinâmica. É um exercício diário que a gente tem que fazer, nos autoavaliarmos, não julgarmos o nosso próximo, porque na verdade nós vamos precisar de indulgência sempre, constantemente, por conta da condição onde nós nos encontramos, de aprendizes do Evangelho. Então nós vamos precisar sempre de indulgência. E a gente só consegue observar que a gente precisa de indulgência quando a gente faz essa autoavaliação, quando a gente faz esse balanço diário das nossas ações, sempre perguntando: meu Deus, o que eu fiz hoje fere algum preceito do teu Evangelho? O que eu fiz hoje está dentro daquilo que tu espera e que tu pede de mim? Ainda que eu seja um ser aprendiz do Evangelho, eu já tenho algumas coisas aqui na consciência. Eu reencarnei, né? E eu venho aqui com a minha consciência
bem esperta, que está sempre me cobrando se o que eu estou fazendo é o correto ou não. Então, na verdade, a gente tem essa noção dentro da gente do que é o certo e do que é o errado, do que o Evangelho nos fala, o que Jesus nos pede. Mas é preciso esse exercício diário, sempre ali, perguntando, nos questionando: o que eu fiz está certo? É esse o caminho? O que Deus espera de mim nessa situação? E aí vem a prece, né? A gente se recolhe, faz uma prece sentida, pede a Deus a luz para o caminho, a intuição perfeita para achar a melhor solução para aquela situação, afastando a revolta, o ódio, a falta de fé dos nossos corações. E com isso a gente consegue errar bem menos. Errar, sim, lógico, nós vamos errar porque nós ainda somos o quê? Aprendizes do Evangelho. Ainda somos aprendizes do Evangelho. Sendo assim, eu estou passível de erro constantemente. Portanto, senhores, meus irmãos, vamos ser indulgentes. Vamos ser indulgentes com os nossos familiares. Primeira escola de aprendizado, de solidariedade, de amor ao próximo, de caridade, de indulgência, é a nossa família, é o nosso contexto familiar, né? É a primeira escola, o primeiro local que a gente tem que colocar a nossa lição de aprendizado, de indulgência na família. Depois vem o trabalho para quem estuda a escola, mas a gente tem que procurar olhar os nossos irmãos com uma compreensão, com uma indulgência, com amor. A gente tem que compreender os nossos pais. Às vezes chegam estressados do trabalho, em casa tiveram um dia difícil, e a gente esperava receber aquele carinho, aquele amor e tal, mas não teve. Só teve ralho, só bronca, só peia. E aí, é fácil compreendê-los? Certamente que não. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém disse: Sônia, tu vai reencarnar numa família lá, cara, vai ser show de bola. Vai tranquila, vai na fé. Não é assim. Muito pelo contrário. Os desafios familiares, eles são constantes e alguns mais intensos que os outros. Eu confesso a vocês que eu tive sorte. Minha família era bem tranquila, talvez porque eu não tivesse que fazer tantos resgates nesse contexto. Pelo menos não nessa encarnação, até agora, né? Mas é aonde a gente começa a trabalhar a questão do perdão, da compreensão, da indulgência, né? De entender que um pai chega cansado em casa de um dia de trabalho intenso, às vezes não tem aquele amor para dar naquele momento, porque realmente está difícil. É difícil para ele passar aquele amor naquele momento. E os filhos, as esposas, enfim, todos que estão envolvidos nesse contexto têm que ter indulgência, têm que ter um pouco de compreensão. E por outro lado, o pai que também chega nervoso, estressado, aborrecido, cansado, tem que compreender que aquele contexto familiar precisa de paz, né? Então vejam vocês, o Evangelho, ele convida todos os personagens desse contexto, todos no geral,
cada um dentro do que está vivendo, a indulgência, né? A compreensão, a indulgência. E isso faz com que a gente possa seguir o nosso. Que a gente possa seguir o nosso. Deixa eu ver aqui. Uma falha técnica, já vamos resolver. Espera aqui. Tá. Muito bem. Ótimo. Desculpa, gente, que essas tecnologias a gente se atrapalha. Bem, voltando à indulgência, né? Ao perdão. Perdão é uma prática, assim, de algo libertador para todos nós, porque quando a gente passa a compreender aquele que nos feriu, compreender o porquê daquela situação, porquê daquela atitude, fica muito mais fácil você ser indulgente. E para o perdão vai faltar muito pouco. O perdão vai faltar muito pouco, né? O que mais eu posso falar para vocês? Gente, todos nós vamos precisar de perdão. Eu já falei isso antes, mas vou reforçar. Jesus, uma prece que ele nos ensinou, tem um trechinho assim: Senhor, perdoai os nossos inimigos como a nós mesmos perdoamos. Algo assim. Deus está nos dizendo que nós seremos perdoados conforme nós perdoaremos. Então, a prática da indulgência e do perdão, ela é algo libertador, sim, é algo libertador, principalmente para nós. Por que libertador e principalmente para nós? Porque quando eu perdoo com mais frequência os meus irmãos, certamente a lei de justiça e de amor do nosso Pai também perdoará as minhas falhas com mais frequência. Então, a necessidade do perdão, a necessidade da gente praticar a indulgência, que ao meu ver é um passo bem curtinho, anda colado ali no perdão, a indulgência, é uma necessidade quase que vital, espiritualmente falando. É como se diz, sem caridade não há salvação. E aí você se prende só à caridade material, mas sem a caridade moral, que é o perdão, que é a indulgência, aí fica difícil. Por que você não vai ter salvação de jeito nenhum? Porque a tua cobrança, a cobrança da tua consciência vai estar sempre ali, te passando o WhatsApp, te passando uma mensagem, te mandando: você não perdoa o fulano, você não perdoa a Maria, você não perdoa o João, você não perdoa a Cláudia, você julgou, poxa, você não agiu com indulgência. E aí isso começa a te incomodar. E é quando você não consegue se libertar, porque a tua consciência está te prendendo na tua falha primordial para a tua salvação, que é a caridade. E que não basta só a caridade material. A caridade moral, ela te liberta, ela te salva. Porque quando você perdoa aquele ser que te magoou, que te decepcionou de alguma forma, você se liberta daquela dor. E aí, quando você se liberta daquela dor, é mais fácil
você se salvar. Sim, sim, sem dúvida. É mais fácil você se salvar. Por quê? Porque você está leve, está livre, como diz a turma, está de boa, perdoou, consciência está tranquila, entendeu? Sabendo conscientemente de que você é um ser em aprendizado, é um aprendiz do Evangelho, e isso faz com que te dê uma serenidade. Por quê? Porque você pode errar. Você pode errar, você pode falhar. E é lógico que você precisa também usar de indulgência para com você. Eu falhei, eu errei, mas eu preciso corrigir. Porque, meus irmãos, toda a intenção que vai dentro do nosso coração, todo o nosso pensamento chega até Deus. E se a gente comete atos que a gente não faz com a intenção de prejudicar, com a intenção de atrapalhar, fica nas mãos de Deus a certeza da indulgência para com aquele ato. Mas por conta ainda da nossa inferioridade, a gente comete atos mesmo com a intenção de prejudicar. E é nesse ato que a indulgência e o perdão vão ser estritamente necessários. Pelo menos o perdão de nós mesmos. Poxa, errei, naquele momento deixei-me levar pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, pelos sentimentos inferiores e acabei fazendo aquilo com muita vontade mesmo de que dê certo. Queria prejudicar mesmo. Acontece. E acontece com espíritas, católicos, cristãos, com todos os seres humanos. Às vezes a gente se deixa envolver por aquele sentimento ruim. Por que a gente se deixa envolver? Ora, porque nós somos aprendizes. Ainda não estamos PhD, não sabemos como fazer. E diante disso, nós precisamos trabalhar a indulgência, a compreensão. Amigos, se alguém tem muitos defeitos, e eu sei que eles estão ali, não propague. Vamos ser indulgentes. Que você veja, que você observe. Fique para você. Evite falar, né? Evite julgar e jogar ao público. E se alguém estiver falando de forma severa, intervenha, tente contemporizar, mostrar para aquela pessoa que, na verdade, aquele irmão que está errando tanto precisa da nossa ajuda, precisa de uma oração, de uma prece. Essa é a postura indulgente que o nosso mestre quer de nós, que nós olhemos os nossos irmãos e a nós mesmos com mais compreensão, com mais indulgência, e julgar severamente a nós mesmos e não o nosso irmão. Julgar severamente os nossos atos. Puxa, eu errei feio, eu não quero mais fazer isso, eu fiquei envergonhada de mim mesmo, eu preciso não fazer mais isso. E aí, com uma prece sincera entre você e Deus, porque Madre Teresa de Calcutá já falou, tudo é sempre entre você e Deus, nunca é entre você e os homens. E Deus vai te dar um mecanismo para que você trabalhe aquele erro para nunca mais cometê-lo. Então a gente precisa trabalhar a indulgência constantemente nas nossas vidas para que a gente possa alcançar realmente um patamar mais de paz, de compreensão ao nosso próximo. Mas, meus queridos amigos, nós vamos encerrar aqui mais uma vez esse nosso encontro virtual. Já estou com saudades, pedindo a Deus que neste momento de grande provação nós possamos passar
com serenidade, com compreensão e com indulgência. Paz de amor. Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, derrama sobre nós a tua luz, Senhor, e que a luz desse teu amor nos traga a fé, a confiança e a esperança nos teus desígnios, desígnios esses que é todo amor e bondade. Obrigada, Senhor. Abençoe a todos. Que Nossa Maria, Mãe de Jesus, derrame sobre nós a luz do seu amor, guiando os nossos passos, nos protegendo. Que o nosso Mestre nos sustente na fé, na confiança no amor de Deus. Que assim seja. Muito obrigada, meus.